Muito boa tarde, na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, amém? A garganta tá meio irritadinha aqui, mas está curada, em nome de Jesus, amém? O salmista, no Salmo 86, fala assim: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou aflito e necessitado. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Depois, no Salmo 86, 17, fala assim: Mostra-me um sinal para o bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Amém? Muito boa tarde, irmã Genir, querida, paz do Senhor. Glauco, muito boa tarde. Ainda me recuperando, eu tô com a garganta meio irritadinha, mas já tomei posse da cura. Tô curada em nome de Jesus, amém? Vamos ter uma palavra de oração. Vamos entrar em concordância, né? Tudo que nós ligamos na terra será ligado no céu, e tudo que nós desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso. A ti pertence toda a honra, glória, louvor e adoração. Muito boa tarde, irmã Genilha, irmão Glauco e irmã Noemi. A paz do Senhor. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovaram na nossa vida nesta manhã. São a causa de nós não sermos consumidos, novas são a cada manhã. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por pensamentos, palavras, atitudes de omissão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a cada dia sermos cada dia mais a tua imagem e semelhança. Senhor, abençoa, Senhor, ó Deus, a cada família, porque, Senhor, a família é constituída pelo Senhor. Não permita que o homem destrua a constituição da tua palavra, do teu reino, dos teus princípios. Abençoa, Senhor, ó Deus, os maridos, as esposas, os filhos, porque sempre o Senhor tem um remanescente aqui na terra fiel a ti, Senhor. Abençoa, Senhor, nossos filhos, genro, nora, netos, o nosso lar. Cuida de cada um com os teus cuidados paternais. Senhor, nós te pedimos pela saúde do Isaías, irmã Genir, pelo irmão Glauco. Senhor, ó Deus, pela irmã Noêmia, todos que entrarem na live. Senhor, a tua palavra nos diz que, Senhor, saúde é pão dos filhos. E nós somos filhos e tomamos posse de Isaías 53, 4, 5, que verdadeiramente o Senhor tomou e carregou consigo todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, pelas suas machucaduras. Nós profetizamos e tomamos posse que nós somos curados, Senhor. Toca em cada um, do alto da cabeça até a planta dos pés, nos nervos, nos ossos, na coluna, no sangue. Onde houver alguma enfermidade, Senhor, aplica o teu sangue precioso. Onde houver, Senhor, memórias do passado, dor, sofrimento na alma, que o Senhor aplique o teu bálsamo do Salmo 23. Abençoa, Senhor, ó Deus, a cada um. Cuida do Isaías, Senhor. Nós amaldiçoamos toda enfermidade. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Abençoa a recuperação do seu Ademir, a Benê, que está lá na casa de repouso. Abençoa todos os enfermos, Senhor. Ó Deus, abençoa a Sandra, abre uma porta de emprego para ela. Pai, abençoa as obras das mãos do teu povo, a situação financeira. Cuida de cada um com os teus cuidados paternais, Senhor. Abençoa, Senhor, ó Deus, Senhor, a nossa nação. Nós te pedimos de norte a sul, de leste a oeste, que essa nação seja abençoada. Senhor, coloca o temor do teu nome. Traz, Senhor, dirigentes idôneos, tementes ao teu nome. Em nome de Jesus, eu coloco todas essas vidas, Senhor.
ó Deus, aqui, Senhor, representadas, Pai. Ó Deus, que te conheçam a Ti e a Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro, Pai. Em nome de Jesus, que cada um, Senhor, ó Deus, que haja unidade em cada lar, Pai. Nós expulsamos todo espírito de inveja, toda macumbaria, bruxaria, toda perturbação que caia por terra em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um, ó Deus, que, Senhor, ó Deus, cheguem a unidade, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, ó Deus. O Senhor, Jesus orou por nós em João 17, que o Senhor não nos tire do mundo, mas que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Senhor, abençoa com o mesmo amor que o Senhor ama a Jesus Cristo, que, Senhor, o Senhor abençoe e que cada um receba deste amor misericórdias novas, Senhor. Ó Deus, a tua bondade, a tua fidelidade se manifeste em cada luta, em cada situação, em cada problema. Nós clamamos por essa guerra, Senhor, inconsequente, meu Deus. Tem piedade, entre em socorro com o teu povo, ajuda o teu povo. Senhor, nós vimos no Antigo Testamento como o Senhor se manifestou de forma sobrenatural socorrendo o teu povo. E nós te pedimos ser um socorro bem presente para a nação de Israel. Senhor, ó Deus, envia o teu anjo, os teus anjos guerreiros, Senhor. Ó Deus, dá estratégia, cobre-os com teu sangue, em nome de Jesus, amém, amém? Então, ontem nós senti sua falta ontem, irmã Genir. Tô tomando um chá aqui por causa da garganta. Então, ontem nós falamos, né, sobre os amigos de Daniel que não quiseram se dobrar diante da estátua de ouro de Nabucodonosor, né? O Daniel e seus amigos foram deportados para Babilônia. Quando uma nação tomava posse de outra nação, eles deportavam os jovens, os melhores da nação, para que servissem naquele reino, né? E Daniel e os seus amigos foram deportados para Babilônia, né? Aí, quando estava o rei Nabucodonosor, Daniel interpretou um sonho, né, que ele teve com uma estátua que a cabeça era de ouro, depois as outras partes de ferro, de metal e por fim os pés de barro. Eram reinos que viriam depois dele, né? E o cabeça de ouro era o rei Nabucodonosor, e o orgulho subiu na cabeça dele. Ele fez uma estátua de ouro e decretou, né, que todos os povos que serviam a ele viessem, né, e usassem todo tipo de instrumento, e quando os instrumentos tocassem, todos se ajoelhassem e se dobrassem, né? Tipificavam um tipo de um deus, né? Mas os amigos de Daniel não estava presente, né? Ah, e não tá bem, irmã? Ô, Jesus, tem misericórdia, né? Vamos continuar orando, né? Pedindo a misericórdia de Deus. Ô, Senhor, visita ele, Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor faça um milagre na vida dele, principalmente na alma, porque muitas vezes uma enfermidade é consequência de alguma dor na alma, né? Que o Senhor esteja passando um bálsamo na vida dele. Então, Daniel não estava presente, né? E os amigos de Daniel, que eram Ananias, que quer dizer o Senhor é gracioso, que o Senhor seja gracioso com ele, né? Com Isaías. Misael, quem é igual a Deus? Azarias, o Senhor ajude, que o Senhor entre com ajuda na vida dele, de cada um de nós que precisa, né? Então era Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Daniel quer dizer Deus é meu juiz, né? E Daniel não estava lá presente, né? Mas os 3 amigos dele preferiram ir para a fornalha do que se dobrarem diante de uma estátua de ouro, né? Aí agora, só que eles foram lançados na fornalha, os mais fortes que eram do reino, que lançaram eles amarrados, né?
eles se queimaram e os amigos de Daniel saíram ilesos, só queimou a corda, né? Que não queimou o cabelo nem a roupa. E aí o rei Nabucodonosor viu o quarto homem na fornalha. E esse quarto homem era o anjo do Senhor, que é Jesus, ele passa conosco nas fornalhas, né? Que o Senhor esteja lá com Isaías, que Deus tenha misericórdia, amém? Aí agora mudou o rei, né? Agora era Dário, né? Ele constituiu 120 presidentes porque eles tinham muitos povos, né? Muitos reinos. Então, para não ficar difícil para o rei administrar tudo isso, ele pôs 120, né, presidentes. E havia 3 principais, e Daniel era o principal de todos eles, né? Ele era o primeiro dos presidentes, né? E aí o que acontece? Para controlar as províncias, né? Esqueci a palavra províncias, né? E demonstra que Daniel era o homem mais poderoso depois de Dario no mundo da época, né? Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes, porque havia nele um espírito excelente, era o Espírito Santo, né? E o mesmo Espírito Santo habita em nós. É por isso que nós somos bons, né? Porque quem não tem o Espírito Santo, quem não é dominado por Deus, né? Não é cheio da presença de Deus, é cheio da maldade, né, Glauco? O ser humano, às vezes a gente olha e fala, os animais são melhores que muito ser humano por aí, né? E aí o rei estava querendo constituir Daniel sobre todo o reino dele, né? Porque ele via em Daniel um caráter, ele via em Daniel um homem com espírito excelente, né? Aí o que aconteceu? Isso deu vazão à inveja, né? Quando alguma pessoa se destaca, os invejosos de plantão entram em ação, né? Caim invejou logo que o ser humano pecou, né? Quando Caim e Abel foram oferecer o sacrifício, e Deus se agradou do sacrifício de Abel, porque ele deu os primeiros, e ele ofereceu animais, porque a partir dali, né, quando Adão e Eva pecaram, Deus mesmo matou animais e cobriu a vergonha deles. Ali foi instituído o sacrifício, né? No Antigo Testamento. No Novo, Jesus já foi o sacrifício perfeito, não é mais necessário, né? E aí já causou inveja, porque Deus se agradou da oferta de Caim e não de Abel, e não se agradou da oferta de Caim, porque Caim, ele era agricultor e ele ofereceu o resto, né? Não ofereceu as primícias. E Abel ofereceu o primeiro dos carneirinhos, dos cordeirinhos que nasceu, né? Aí a inveja chegou a tal ponto que ele matou o irmão, né? Tá vendo? A que ponto chega a inveja, né? E aí houve inveja entre Davi também e os seus irmãos, né? Os irmãos invejavam Davi, por quê? Porque ele foi ungido, né, no meio deles lá como rei. Eu não sei se eles sabiam, né? Mas ele foi ungido, e aí o que aconteceu? Despertou inveja, né, no coração deles. E aí, Davi era um pastor de ovelhas, né? E aí, oi, Xandu, boa tarde, a paz. Então, o pai manda, né? Os irmãos iam para a guerra e Davi cuidava das ovelhas do pai dele, né? Aí o que aconteceu? Quando Davi chegou lá com a comida, o irmão dele mais velho, Eliabe, já ficou com inveja, né? Já tinha inveja de Davi. Fala assim, ó, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas, né? E Davi tinha deixado as ovelhas ao cuidado de umas pessoas, né? Ele era prudente. Viesse fazer o que aqui? Veio xeretar? Então ele já mostrou inveja. E o que aconteceu? Davi foi lá para lutar com o gigante, e se ele não vencesse, eles seriam escravos dos filisteus. Em vez dele ter um coração agradecido, ele tinha inveja, né, Eliabe? Mas na hora de lutar com o gigante, ninguém apareceu, foi só Davi, né? E aí Davi mata o gigante e livra os irmãos, né, deles, e todo Israel de ser escravo dos filisteus.
Aí José também o invejavam, né? Porque ele era favorito do pai, porque ele era filho de Raquel, né? A Raquel era a esposa que Jacó amava, porque o pai deu uma capa colorida, já despertou inveja na vida deles, né? Aí tentam matar ele, jogam no poço, vendem ele para o Egito e no fim, né, houve uma fome muito grande. Deus usa José para salvar toda a nação de Israel, porque Jacó com Lia, Raquel e as concubinas tiveram 12 filhos que eram a nação de Israel, né? E aí o Egito ia morrer de fome, aquele mundo lá, e Deus deu um sonho, né, para Faraó, que haveria 7 anos de muita fartura e 7 de muita fome. E no fim, José tinha interpretação de sonhos, ele interpreta o sonho, né? Ele pede para o rei, para o faraó armazenar muita comida 7 anos, e no fim a família dele vai para o Egito, né? Buscar comida, porque senão eles morreriam de fome, e José salva, né, a vida deles, né? Mas aí a inveja é uma coisa terrível. Os irmãos de Jesus também invejavam ele, né? Então, aí o que acontece? Voltando para a história de Daniel, né? Os príncipes procuravam achar uma ocasião contra Daniel nos assuntos do reino e não achavam, né? Esses príncipes invejavam, porque Daniel, sendo um estrangeiro, ele era o principal dos príncipes, ele era o primeiro. Por quê? Porque o rei viu um caráter bom nele, né? Porque o rei sabia que ele tinha um espírito excelente pelas atitudes dele, né? Aí o que acontece? Ele tinha um bom testemunho, né? Mas os invejosos não enxergam um bom testemunho, né? Querem derrubar as pessoas, né? E nesse tempo, Daniel tinha 80 anos, quando ele estava lá em Daniel 6. Depois vocês leem a história, né? Ele era tão fiel na sua velhice como foi na juventude, né? Então, muitas vezes não importa tanto como nós começamos, mas como nós terminamos nossa vida, né? Fiéis a Deus. E o que acontece? Mas é muito melhor começar fiel a Deus, né? Quando nós nos convertemos, ser bem fiel a Deus e terminar, né? Terminar fiéis a Deus. É a melhor coisa, né? Então, Daniel era assim, né? Ele começou fiel a Deus e terminou fiel a Deus, porque aqui nós estamos de passagem, né? Infelizmente, um dia nós vamos partir, mas o mais importante é nós partirmos com Jesus e fiéis a Ele, né? E quem é fiel a Deus, Deus é fiel com ele, né? Porque Daniel, ele declarava, o nome dele quer dizer, Deus é meu juiz. Então, nós não precisamos advogar nossas causas, né? Deus é o nosso juiz, amém? Aí aqueles homens começaram a confabular, né, contra Daniel por causa da inveja, porque ele era o principal dos príncipes, né? Eles falam assim, ó, então disseram aqueles homens, não acharemos contra esse Daniel ocasião alguma se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus, né? Nós não vamos achar nada contra esse Daniel, nós vamos procurar na lei do seu Deus. O que acontece? Quando Salomão ele consagrou o templo, ele fez uma oração, ele pediu para Deus, né, que se as pessoas fossem deportadas, né, se as pessoas estivessem em pecado e se voltassem para aquele templo, orassem ao Deus do céu, que Deus ouvisse. E Daniel, né? Daniel, ele tinha uma rotina espiritual. Todo dia, ele tinha uma janela aberta para Jerusalém e ele se voltava naquela janela e ele orava, ele clamava, ele dava graças diante do Deus que criou os céus e a terra, né? Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram, ó rei Dario, né? Naquela época agora era Dario, vive para sempre, né? Aí eles excluíram Daniel, né? Foram aqueles que estavam confabulando contra ele conversar com o rei Dario e procurar fazer uma lei que incriminasse Daniel, né? E os príncipes e prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho
para promulgar um decreto real e fazerem firme este mandamento, que qualquer pessoa que por espaço de 30 dias, né, fizesse uma petição para qualquer outro Deus, né, ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões, né? A pena de morte lá no reinado de Dario era jogar as pessoas para os leões, porque tinha vários leões, né? Então, haja comida, né? E a pena de morte era, se a pessoa fazia alguma coisa errada, era jogar para os leões, né? Então era comida de leão, né? E pedem para o rei confirmar esse decreto e assinar a escritura, e aí porque ela não podia ser mudada, conforme a lei dos medos e persas. Quando o rei batia o martelo, assinava, selava alguma coisa, não podia ser mudada. E aí o que acontece? Fizeram uma armadilha contra Daniel e contra o rei também, né? Falaram, não, rei, tudo aquele que se dobrar diante de outro Deus, porque eles se consideravam deuses, né? Então, o orgulho subiu na cabeça do rei, é verdade, né? Não vão pedir nem a outro Deus, só os deuses da Babilônia, e nem para qualquer outro homem, só para mim, né? E aí Daniel, quando soube que essa escritura estava assinada, entrou na sua casa e continuou, porque ele tinha uma rotina espiritual. 3 vezes por dia ele ajoelhava, abria aquela janela que ia para Jerusalém e pedia, e orava e dava graças diante do Deus que criou os céus e a terra, do mesmo jeito que ele costumava fazer, né? Aquela lei não mudou nada o coração dele, ele continuou fiel, ele começou fiel e terminou fiel. Isso é o principal na vida do cristão também, né? Começar fiel era uma rotina na vida dele, né? Então a nossa rotina deve ser orar para o nosso Deus, né? Em nome de Jesus, ler a Bíblia, ter constância, né? Aí se ajuntaram aqueles homens, né, e acharam, estavam vigiando, os xeretas, né, estavam vigiando Daniel e encontraram, né, ele orando, pedindo 3 vezes para o seu Deus, né, ajoelhado diante da janela, orando, né, aquela janela que dava para Jerusalém, e foram contar, olha, rei, o Daniel não faz conta nem do Senhor, nem do seu decreto, não está nem aí com o que o Senhor mandou, né, ele continua orando 3 vezes por dia. Aí quando o rei ouviu isso, ele ficou muito triste, né? Aí no seu coração ele queria livrar Daniel, mas o decreto dos medos e dos persas, né, não podia ser revogado. Aí ele foi cúmplice involuntariamente contra Daniel, ele caiu numa armadilha, né? Então o rei manda jogar Daniel na cova dos leões, com muita dor, porque ele sabia, ele considerava muito Daniel, por quê? Porque ele pensava em constituir ele sobre todas as províncias, né? E ele via em Daniel dava um bom testemunho que nele havia um espírito excelente, que as pessoas possam ver em nós esse espírito excelente que é o Espírito Santo, amém? Aí o rei fala para Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei enxergava que Daniel servia ao Senhor continuamente, né? Ele servia sempre a Deus, e Daniel, e o rei enxergou em Daniel esse bom testemunho. Esse teu Deus a quem você serve continuamente, ele vai te livrar, né? Aí foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova, né? E foi selada pelo rei, né? Com o seu anel, para que se não mudasse a sentença, né? Quando Daniel fosse liberto, não poderia dizer que houve algum truque, né? Então estava lá selado, ninguém podia mexer. Daniel é livrado por Deus, aleluia. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite toda em jejum, até o rei jejuou por Daniel, né? Então não ouviu música, porque eles tinham o costume de ouvir música, né? Então
e nem aceitou diante dele. E o sono, né? Nada, não queria música, ficou a noite toda acordado, né? E o sono fugiu dele, porque ele viu que ele tinha errado, né? Ele se dava conta da medida imprudente, né, que ele tomou. Então, aí o rei se levanta ao romper do dia, né? E foi lá ver Daniel, né? Ele foi lá ver depressa o que aconteceu, né? Então, as ações dele demonstram quanto ele respeitava e amava Daniel, né? Aí, chegando perto da cova dos leões, triste, né? Ele clamou por Daniel e falou: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Olha, ele enxergou que Daniel era servo do Deus vivo, né? E fala assim, ó, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, o rei sabia que Deus é juiz, né? Deus não ia ser injusto com Daniel, porque Daniel servia ao Senhor sempre. E aí tenha podido livrar-te dos leões, e aqueles leões estavam famintos, né? As pessoas que erravam era comida dos leões, né? E a indicação que o rei também levou consigo, aqueles príncipes, né? Que tinham acusado Daniel, né? E aí que tinham feito ele assinar esse decreto inconsequente, né? Aí todos estavam lá diante da cova logo de manhã. Aí o rei, né, Daniel fala ao rei: ó rei, vive para sempre. Saiu uma voz lá do fundo da cova dos leões, né? A armadilha agora estava armada, não contra Daniel, mas contra os seus inimigos, porque Deus é o nosso juiz, né? Deus foi o juiz de Daniel. O meu Deus enviou o seu anjo, né? Aqui está anjo com letra maiúscula. O próprio Jesus Cristo entrou na cova dos leões, né? O qual fechou a boca dos leões para que não me causassem dano algum. Então, quando nós servimos ao Senhor constantemente, nós temos um depósito, né? E que as pessoas possam ver em nós esse espírito excelente, porque nós de nós mesmos não prestamos, né? Nós sem Jesus somos uma porcaria, né? Mas com Jesus, com o Espírito Santo em nós, né? Quando a gente deixa ele tomar conta do nosso caráter, nos transformar, as pessoas vão ver um espírito excelente na nossa vida, né? Aí, porque diante dele diante dele foi achada inocência em mim, e também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Então Daniel falou assim, ó, minha consciência está tranquila. Eu, ajoelhando, orando a Deus, eu não cometi delito nenhum. Eu só fiz aquilo que o cristão, que a pessoa que ama a Deus deve fazer, orar, né, clamar, buscar o Senhor, ter rotina, ter comunhão, conhecimento do Senhor, né? Então eu não fiz nada errado diante do meu Deus e nem diante do rei, né? Daniel tinha consciência tranquila, então eu acho que ele até cochilou lá na cova, porque o anjo desceu lá na cova, que o anjo do Senhor desça nessa cova onde está Isaías, né? Que o Senhor desça lá com socorro, porque nós clamamos a ele, né? Então Daniel estava com a consciência tranquila, né? E falam, meu Deus. É verdade, não é, Glauco? Pensa bem o que você era, o que eu era antes de Jesus. Não era. A gente não é nada, não perdoava, guardava rancor, né? Às vezes falava mal das pessoas, agora a gente se policia, né? Agora quem é excelente é o Espírito Santo que está em nós, né? Que nos transformou. Eu sempre falo uma ilustração, Glauco, que o ouro, para ser usado, ele tem que passar 7 vezes na fornalha, né? Então, só o ouro só presta para fazer joia quando o ourives vai lá e enxerga o rosto dele naquele ouro. E nós só prestamos para a obra quando Jesus enxerga o próprio rosto dele, né? Quando nós somos parecidos com ele. Então,
Porque antes de Jesus a gente não é, não, como eu falei, uma porcaria mesmo, né? Mas quando o Espírito Santo está em nós, toda honra, glória e louvor são dele, né? Porque quando o homem, Deus criou o homem, ele falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Entrou o pecado no coração do homem, já perdeu a imagem e semelhança, porque Caim já matou Abel, né? Já dali a gente vê tanto pecado terrível na Bíblia, né? Em Sodoma e Gomorra, né? Os homens querendo abusar dos homens, é um horror, né? Então, nós só somos refeitos quando o Espírito de Deus entra em nós, quando nós somos cheios do Espírito Santo, aí Deus começa uma obra para nos refazer a sua imagem e semelhança, né? Aí Daniel viu o anjo do Senhor desceu naquela cova, né? Fechou a boca, colocou todos os leões em jejum, né? Então o rei muito se alegrou, né? O rei mandou tirar Daniel da cova, né? E assim, dano nenhum se achou nele, porque crera no seu Deus e porque ele servia a Deus constantemente, né? Em Hebreus 11:33 fala sobre Daniel, né? Aí sabe o que o rei fez? Chamou todos aqueles traidores, né, que fizeram essa lei contra Daniel, jogou todos eles com a família. Eu falei, olha, até a família pagou, né? Jogou todos eles, né? E mal tinha jogado eles, os leões esmigalharam os ossos, né? Acabaram, comeram tudo aqueles traidores. Por quê? Porque o Senhor é o juiz de Daniel, a quem ele constantemente servia, né? Ao Deus que ele orava. E ele foi fiel, né? Desde jovem até com 80 anos, ele continuava fiel ao Senhor. Então, Dario fez um decreto, né? Escreveu a todos os povos e nações, gente de todas as línguas que habitavam em toda a terra. A paz vos seja multiplicada, né? Que a paz do Senhor seja multiplicada no nosso coração. Que todos os homens fiquem de pé dentro do meu reino, adorem e sirvam o Deus de Daniel, porque somente ele permanece e vive de geração em geração, para todos sempre, né? E Dario, ele falou, eu vou adorar e servir para todos sempre, né? Todos os meus dias eu vou servir o Deus de Daniel. Porque nenhum dos ídolos feitos com mão são capazes de livrar como Deus que livrou Daniel, né? Ele reconheceu que o Deus de Daniel é o Deus único, é o Deus verdadeiro, né? Aí não, aqueles que se fazem com as mãos, que são ídolos, não merecem adoração. Só o Deus vivo recantará lá. E eu estou sentindo a presença do Deus vivo e poderoso aqui. Somente esse Deus vivo que fez os céus e a terra, somente Jesus Cristo que deu a vida por nós, somente o Espírito Santo, só a Trindade é digna de toda adoração, né? Aí ele fez o decreto, né? Da minha parte é feito o decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído, né? A Babilônia passou por vários reinados, esse mundo por reinos injustos, né? Leis injustas contra a palavra de Deus, mas o único reino que vai substituir, né? Que vai subsistir, que ninguém vai conseguir destruir, que vai ser um reino de justiça, de santidade, né? Vai ser o reino de Jesus Cristo e nós fazemos parte desse reino. Para sempre o seu reino jamais será destruído e o seu domínio dura eternamente. Dario teve uma cuidadosa observação sobre o Deus de Daniel, né? Sobre o nosso Deus, o Deus que fez os céus e a terra. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, né? E Daniel prosperou no reino de Dario e de Ciro Persa, e até no próximo reino, né? Que talvez Ciro fosse filho, né? Fosse filho
do rei Dario. Então, ninguém pode livrar como o nosso Deus, né? Ele é poderoso para nos salvar e tudo está nas mãos do Senhor, né? E esse rei enxergou nas atitudes, na presença, né, do anjo do Senhor que fechou a boca dos leões. Foi um milagre glorioso, né? E que o Senhor feche toda a boca dos leões. Santo Deus e eterno Pai, nós declaramos, Senhor, o Senhor é o nosso juiz, a nossa justiça. Nós te amamos, Senhor. E, ó Deus, nós queremos ser, Senhor, fiéis, constantes, Senhor, desde o princípio até o fim da nossa conversão. Senhor, que as pessoas enxerguem em nós verdadeiramente, Senhor, o teu Espírito Santo, porque o Senhor é toda a diferença nas nossas vidas. Assim, Senhor, ó Deus, como Daniel, Senhor, deu um bom testemunho, se manteve firme, fiel e constante. Mesmo diante do perigo de ser lançado na cova dos leões, ele não retrocedeu, ele não negou o Senhor, ele não, Senhor, ó Deus, ele não duvidou, Senhor, da tua presença, da tua fidelidade, do teu amor. Até o rei, Senhor, declarou: esse teu Deus a quem tu constantemente serves, ele vai te livrar. E se nós servimos ao Senhor, nós temos depósito, Pai. Em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel, o Senhor não deve nada para ninguém. O Senhor nos guarda, nos livra de toda malignidade. Nós te louvamos, nós te adoramos e nós te agradecemos, Senhor. Ajuda-nos a sermos constantes, fiéis, firmes, Senhor, porque o Senhor é fiel. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém, amém? Irmão Francisco, a paz do Senhor, assiste a live desde o começo, né? Essa história muito linda, né? Sobre Daniel, que o anjo do Senhor entrou na cova e livrou, fechou a boca, né? Fez os leões jejuarem e o nome de Deus foi engrandecido e glorificado, amém? A paz do Senhor, beijo no teu coração, Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, se o Senhor assim permitir, nós voltamos, amém?